A gente abre o Manhã Bandeirantes de hoje com entrevista de olho aqui no que acontece no Brasil. Foi aprovado pela Câmara ontem um projeto de lei que prevê o endurecimento de crimes, né? Um PL que endurece penas para 15 crimes, alguns que já estão tipificados no Código Civil e outros no Código Penal, aliás, e outros que foram incluídos nessa lista. Então a gente tem, por exemplo, a inclusão do crime de fraude bancária. Muita gente, aliás, eu mesma fiz essa reportagem há um tempo, gente que está sem grana, não está conseguindo trabalho, cede os dados bancários para que criminosos apliquem golpes virtuais, são laranjas. E aí as contas deles nos bancos são usadas para movimentar a grana. Muita gente faz isso, vai ser tipificado aqui, ó, no crime de fraude bancária. Houve também aumento de pena para furto comum, para o furto qualificado, para roubo, receptação. Agora depende do Senado que esse texto seja aprovado e encaminhado para a sanção. E a gente vai falar sobre ele, destrinchar um pouco mais do que esse projeto de lei está tratando com o deputado federal Alfredo Gaspar, que foi o relator desse projeto de lei lá no Congresso Nacional, na Câmara. Né, deputado? Bom dia para o senhor, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Oi, Ana, eu é que agradeço a oportunidade, bom dia, estou aqui à disposição. Ontem a Câmara dos Deputados votou esse projeto de lei, que é de autoria do deputado Kim, de São Paulo, e eu tive a oportunidade de ser o relator. Como você bem disse aí na introdução, esse aumento de pena, ele diz respeito especialmente aos crimes patrimoniais, já que existe uma verdadeira epidemia na natureza desses crimes em todo o país. Exatamente, né? A gente vira e mexe traz aqui relatórios, deputado, de fraudes virtuais, furtos de celulares e como eles têm sido usados por essas quadrilhas para aplicar golpes, movimentar as contas dos clientes. Explica aqui para o nosso ouvinte as principais mudanças, o que o senhor observou que tem de mais significativo se esse projeto de lei for de fato sancionado para melhorar a segurança pública do país. Olha, no principal ponto é a leniência que a legislação brasileira trata hoje os crimes patrimoniais. Os agentes de segurança e a própria população não aguentam mais a repetição de crimes patrimoniais pelas mesmas pessoas. E em São Paulo isso é um exemplo quanto mais. E por que se dá isso? Porque os crimes com a pena muito pequena, resulta que esses indivíduos, quando são detidos, eles conseguem sair da delegacia antes mesmo dos próprios policiais que vão levá-los para a realização do flagrante. Então, o principal ponto foi não permitir a concessão de fiança na própria delegacia. O elemento preso, ele vai ter que ser submetido à audiência de custódia, que eu também considero um grande erro, mas só aí o juiz vai poder estabelecer, se for o caso, uma fiança. Isso já vai reduzir o encontro imediato da vítima e do acusado na saída da delegacia, o que muitas vezes termina até em tragédia. O outro ponto é que crimes patrimoniais com violência, eles têm que ser tratados com rigor absoluto. Então, nós equiparamos o latrocínio, que é um crime de roubo com resultado morte, a extorsão mediante sequestro com resultado morte. Nós também retornamos à legislação a ação penal pública incondicionada para o estelionato. Fizemos parte há pouco de uma CPI das pirâmides financeiras e vimos que milhares de vítimas de crimes financeiros sequer vão à polícia para representar. E o estelionato estava sendo só investigado após a representação da vítima. Por sugestão de deputados, nós colocamos o estelionato como crime de ação penal pública incondicionada, que a polícia tem a obrigação de investigar independente da representação da vítima. Colocamos também o que tem sido muito comum e era um apelo da sociedade,
a receptação de animal doméstico e o furto também de animal doméstico. Aí vários canis e vários acontecimentos com furto e roubo de animais domésticos, cães, gatos, e isso precisava também ter um freio. Aprimoramos a legislação também de fraude bancária, colocando outros tipos penais dentro do tipo penal já existente, para que ampliasse o leque de proteção ao cidadão. Todo dia, bandido se aperfeiçoa e pratica crimes utilizando dispositivos eletrônicos. E isso é muito comum. Você tem visto aí roubo e furto de celular para aplicação de golpes, furtos, estelionato. Inclusive, já posso até aproveitar a sua fala, deputado, para ampliar um pouquinho essa discussão da fraude bancária, porque foi uma parte que me chamou bastante a atenção mesmo. Eu acho que o senhor ouviu a gente falando aqui na introdução do assunto de um levantamento que a gente teve acesso há um tempinho, mostrando o uso de laranjas, né? Essas pessoas que têm conta em banco virtual, principalmente, e fornecem os dados bancários para os criminosos fazerem a movimentação. Então, a polícia dificilmente chega ao criminoso, né? A quem deu o golpe. E chega ao laranja, que tem uma pena prevista aí bem mais baixa. E por isso que eles cedem os dados deles para serem usados nessas fraudes bancárias. São essas contas onde a grana que os criminosos roubam nesses golpes acabam sendo pulverizadas, né? A polícia até usa bem esse termo. Essas pessoas acabam sendo enquadradas nesse crime que foi aprovado de fraude bancária? Olha, essas pessoas, elas já tinham previsão de enquadramento. O que nós fizemos foi ampliar o rol de condutas. Só para você ter uma ideia, ontem eu relator disso aí, dessa matéria penal, eu estava sendo vítima, com o uso das minhas imagens e dados, de uma grande ação de furto e estelionato lá no meu estado de origem, que é Alagoas, utilizando a minha foto, os meus dados, para aplicar golpe. Você vê como a coisa desandou no país em relação ao combate à criminalidade. As pessoas têm que entender que o furto e o roubo e todas as suas tipicidades, hoje, ao lado do tráfico de drogas, são os crimes que mais repercutem no seio social. Qual é a maior sensação de insegurança hoje? É você ser vítima de crime patrimonial. Violência para roubar um aparelho eletrônico, violência para roubar o seu patrimônio, você estando em casa, o bandido chega, lhe mantém refém, às vezes estupra, às vezes chega até a cometer um homicídio. Então, nós não podemos tratar roubo e furto, estou falando de forma genérica, como crimes menores, não. São crimes que infernizam a vida do cidadão, Pois é. infernizam a vida do trabalhador brasileiro. A gente... Perdão, pode terminar, deputado, perdão. Não. E essa história de desencarcerar e despenalizar resulta em impunidade e incentivo para a prática de crime. Nós observamos isso diariamente na sociedade brasileira, de norte a sul desse país. A gente fez um tempo também aqui uma reportagem, foi uma sacada de um repórter nosso aqui da Band, deputado, que estava percebendo um aumento dos casos de criminosos que estavam invadindo a casa das vítimas, mantinham essas pessoas ali em cárcere privado e iam obrigando que elas fizessem transferências via Pix, empréstimo e tudo mais. E não eram enquadradas no crime de sequestro. Porque o sequestro tem uma pena maior, é um crime hediondo, mas nesse caso, como eles não tiravam a vítima de um lugar e levavam para outro, a lei não entendia desse jeito. A partir de agora, tem uma pena maior prevista para esse tipo de crime? Não, esse tipo de crime, ele já tem a tipicidade penal. Isso aí é algo equiparado a sequestro. Isso aí corresponde a um cárcere privado. O cárcere privado e o sequestro, eles têm a mesma penalidade. E esse aí ainda tem a intenção de vantagem econômica.
O Brasil não pode ser leniente com esse tipo de criminalidade. Então, assim, as pessoas há muito tempo vêm sofrendo consequências. Vou dar um exemplo. Os comerciantes, por exemplo, eles, durante o período noturno, muitos, quando chegam nos seus estabelecimentos, o estabelecimento foi invadido, furtado, destruído, e o autor do fato é conhecido, mas a polícia fica impotente. É só um exemplo simples de como o crime patrimonial ele foi esquecido pelo legislador em termos de endurecimento de pena. A gente precisa mostrar que a tolerância zero deve ser a tônica. Porque o crime tal tem uma pena X. Não interessa. Nós temos que cuidar da legislação penal que está ultrapassada. Precisamos cobrar também a eficiência da polícia judiciária para aumentar o número de esclarecimento de casos criminais e cobrar do Poder Judiciário que preste a prestação jurisdicional no tempo adequado. O que não pode ocorrer é a sociedade ser vítima da impunidade e você vê casos diários. Eu acho que foi aí em São Paulo mesmo, um senhor andando no meio da rua essa semana foi cercado por 5 ou 6 criminosos, arrastado no chão e teve seu celular e a sua carteira roubados. Então, a gente todo dia vê vítimas de latrocínios, nós observamos as pessoas sofrendo em relação a esse abandono legislativo dos crimes patrimoniais. Sim, esse caso a gente tratou aqui na Rádio Bandeirantes, foi no Rio de Janeiro, deputado, foi no Foi centro no do Rio de Rio. Janeiro. Isso, um idoso que foi Olha só. espancado por um grupo de 5 ou 6 pessoas ali durante um assalto também. Bom, deputado, foi aprovado na Câmara, mas precisa passar ainda pelo Senado. E como é que está a articulação para que esse projeto de lei também passe pelo Senado? Olha, o deputado Kim Kataguiri, aí do União São Paulo, ele foi o autor da proposta. E agora, junto a ele, nós iremos também cuidar para manter contato com o relator designado lá no Senado. São 2 casas independentes, mas na hora que houver a distribuição do projeto, nós teremos esse contato. Esse é um anseio social. O Senado jamais poderá deixar de analisar esse projeto, porque a população não aguenta mais da incidência desses crimes patrimoniais. E em cidades maiores, como são as capitais brasileiras e as outras cidades também que têm grande população, esse inferno de crimes de roubo e de furto tem aterrorizado a população e tem causado grandes consequências na segurança pública. Portanto, não acredito que o Senado vá ficar cozinhando esse tipo de matéria legislativa enquanto a população está clamando por segurança e por medidas efetivas. Pois é, na Câmara o projeto foi aprovado com uma vantagem bem considerável, né? Eu estou vendo aqui que foram 269 votos a favor e 87 contra. Mas vocês enfrentaram algumas críticas, questionamentos, se isso de fato poderia resolver a segurança pública no Brasil ou se só aumentaria o encarceramento, né? Só aumentaria a prisão. Deixa eu lhe dizer com a minha experiência de promotor criminal de 24 anos. O PT e o PSOL foram os 2 partidos que obstruíram a votação, mas eles não têm solução para o problema. Eles governam um país aí de forma consecutiva por 16 anos, agora estão de volta com o atual presidente. Esse projeto, eu dei o parecer faz 28 dias. Eles não chegaram com uma solução, nenhuma proposta de melhoramento desse parecer. Ontem foi que eles fizeram a obstrução, mas eles não têm alternativa a esse projeto. Eles não dão um caminho. O que eles disseram em plenário é que eles queriam retirar a tipicidade penal para propor soluções no âmbito civil.
Quer dizer que você é roubado, você é vítima de latrocínio, você é vítima de furto, aí você vai processar no âmbito civil o criminoso. Aí eu lhe pergunto, onde é que está a resposta estatal no âmbito penal para coibir os criminosos com a mensagem que a lei é dura, que esse não é um crime que você ficará impune? Então as pessoas que criticam da esquerda, que foi o caso ontem, elas não trazem uma solução alternativa viável. Elas simplesmente se opõem ao encarceramento. Elas passam a mão na cabeça do bandido, mas não trazem uma solução para quem está no meio da sociedade. Então, o encarceramento no Brasil, os que acham grande, deixa eu te dizer, o Brasil investiga pouco e investiga mal. O que tem no país não é encarceramento, não. O que tem no país é uma leniência absoluta com crime. E quando eu falo crime, é crime em todas as esferas. O Brasil investiga uma quantidade muito pequena, dá resultado numa quantidade menor ainda, mas a grande quantidade dos crimes sequer entram nos registros criminais. Então, eu entendo e não quero tomar parte em relação a isso. É importante que a gente tenha uma oposição para que a discussão aconteça, né, deputado? Então, isso tem que ser colocado. Mas onde eu queria chegar até é o seguinte: houve esse questionamento que o senhor disse, faltaram propostas a serem apresentadas pela esquerda. Agora, a gente tem um presidente de esquerda. E vocês têm alguma expectativa de que esse projeto possa ser vetado, por exemplo, e entrar e colocar aí na lista de vetos que podem ser analisados? Como é que vocês estão prospectando isso lá para frente, caso haja esse veto quando o projeto chegar na mão do presidente Lula? Olha, a ideologia do governo atual, ela é uma ideologia de leniência com o crime. Estamos vendo o crime organizado tomar conta do país e nenhuma ação concreta do Ministério da Segurança Pública. O crime organizado está deitando e rolando. Não será diferente a postura do governo com um projeto que endurece pena. Mas o Congresso Nacional, e vejo isso no dia a dia do Congresso, ele também tem que observar o anseio social. E no cometimento de crimes patrimoniais, lá na Câmara dos Deputados, o projeto passou com folga. Acredito que no Senado haverá discussão, mas não haverá obstrução ao andamento do processo. Com o veto do presidente da República, não tenho dúvida nenhuma que será derrubado na Casa Legislativa pelo ambiente hoje de enfrentamento ao crime. Os parlamentares têm visto, têm sentido nas suas bases que a população está cansada. Bom, agora a gente tem que aguardar a tramitação, né, para observar de fato como é que tudo isso vai acontecer, porque até aqui o que a gente tem em relação ao futuro é essa possibilidade de que haja algum veto, algo do tipo, mas primeiro tem que passar pelo Senado e aí a gente vê de que maneira que esse projeto vai para frente. Obrigada, deputado. Deputado, eu é que pois não. Agradeço a oportunidade, mas lhe digo com toda convicção, esse projeto atende a um anseio social, melhora o ambiente de segurança pública. Nós iremos dialogar com o Senado e, caso seja derrubado, caso seja vetado pelo presidente da República, a Casa Legislativa irá, com absoluta convicção, derrubar esse veto. Ô, deputado, só mais uma pergunta rapidinho. Existe também um anseio da população em saber sobre a redução da maioridade penal. Existe alguma discussão na Câmara sobre a maioridade penal, a redução da maioridade penal? Porque muitos crimes são cometidos por adolescentes ali que cometem porque sabem que não podem ser presos, e até os próprios bandidos ali que incentivam esse tipo de crime porque sabem que não vai dar em nada. Existe alguma discussão para isso dentro da Câmara? Existem várias propostas de emenda à Constituição nesse sentido. Precisam ser pautadas e
também existe legislação ordinária proposta, projetos de legislação ordinária. Eu mesmo sou autor de um desses projetos de lei, porque hoje o menor infrator só pode ficar internado de até 3 anos. Ou seja, se ele cometer um fato infracional, ele tem que ficar internado numa medida socioeducativa até 3 anos. Eu amplio isso aí para que ele possa ficar internado até os 25 anos. Já fiz essa propositura. Mas essa é mais uma dentre tantas outras. Essa é uma discussão válida. O Brasil, ele criou essa idade mágica de 18 anos com imputabilidade penal e nós precisamos rediscutir. Crimes gravíssimos têm sido cometidos por menores de 18 e nós precisamos tratar essa imputabilidade porque também é um clamor social. E atentados em escolas nós temos visto de forma reiterada, por exemplo. Chama tanta atenção. Crimes bárbaros sendo praticados, crimes hediondos de uma violência brutal praticadas por menores de 18 anos. Ou seja, tem consciência para praticar o crime, tem consciência para fazer o mal, tem consciência para causar grande sofrimento, mas na hora do Estado brasileiro repercutir a sanção penal para esse indivíduo, o Estado trata como incapaz de receber uma pena privativa de liberdade. Isso tem que mudar, nós temos que atualizar essa legislação e é um debate também de discussão ampla na Câmara dos Deputados, mas que se hoje fosse a votação, haveria uma grande possibilidade de modificação da legislação. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado Alfredo Gaspar, deputado federal. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Um bom dia de trabalho. Obrigada. Um abraço, obrigado, minha gente. E aí, antes que fale, estão tomando partido de um, partido de outro, o nosso dever aqui é perguntar, né, para esclarecer como que esse projeto está tramitando. E que tem clamor público, não tenho dúvida nenhuma disso. Todos nós estamos aqui, já fomos vítimas de algum desses crimes. Ou de um furto, ou de um assalto, já aconteceu com todos nós. E numa coisa que o deputado fala, ele tem razão. Quantas vezes a gente já falou aqui de criminosos que foram pegos num crime mais grave, e aí se observou que lá atrás eles tinham acabado de cometer há uma semana, pouco mais de tempo, um outro crime parecido, mas que não teve uma consequência tão grave. Então a pessoa foi lá, roubou uma bolsa, roubou um celular e fugiu. E semanas depois cometeu o latrocínio, matou ali a vítima desse assalto. Então é importante que a gente comece a tirar essas pessoas de circulação de verdade, principalmente essas que cometem crimes que são vistos como menor gravidade, mas um furto para evoluir para um assalto, para evoluir para um latrocínio, é isso aqui, ó, com a quantidade de arma que a gente tem hoje em circulação. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser a tramitação no Senado. Não deve demorar tanto assim para acontecer. E ainda em Brasília.